¿Qué es para usted un museo? O museu, para mim, ele é um equipamento eminentemente colonial. Ele é um aparelho de captura colonial. Esse aparelho de captura, ele se especializa em buscar, identificar e apreender tudo que pode enunciar uma outra, um outro modo de estar no mundo. E durante os últimos 4, 5 séculos, que foi o período mais intenso em que a colonização europeia se expandiu para a Ásia, para a África, para as Américas, o museu se constitui num aparato que vai junto com as armas, junto com as guerras, junto com os navios, junto com os tanques, ele vai fazer a coleta. Ele é uma espécie de, o museu é uma espécie de recoletor dos restos da guerra colonial. Se nós entendemos que os últimos 500 anos foi uma máquina de guerra colonial contra povos em várias regiões do planeta, os museus passaram a ser o reservatório privilegiado desses acervos, desses registros, e para os países centrais, para as nações centrais, o museu se constitui numa espécie de repertório, um repertório para atualizar a hierarquia, as hierarquias, né? Nenhuma pequena comunidade tribal tem museu. Quem tem museu é a Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, a Rússia. Eu fui convidado a identificar objetos que foram levados da minha comunidade há mais de 100 anos atrás por uma expedição russa. Eu fui a São Petersburgo, que não é São Petersburgo, não é Petersburgo, é Petersburgo, né? Pedro o Grande, lá no norte da Rússia, né? Eu fui lá naquele museu, não no Heritage, eu fui num outro museu, o Museu Kunstkammer, identificar um baú de artefatos, de objetos, anotações, que foi levado há mais de 100 anos da minha comunidade e que ficou lá na Rússia sem identificação. Sem uma... ¿Y qué pasó con esos objetos? Eu fui lá ver os objetos, nomear os objetos, dizer o que eram esses objetos. E eu fiquei deplorado com a situação que aqueles materiais estavam lá. Alguns deles eram de madeira, eram de suporte vegetal, de plantas, eles viraram pó. Deu algum organismo, atacou aquilo e destruiu. Eles não tinham sido integrados à reserva técnica do museu, eles estavam guardados em caixas, ainda por ser identificado, processado e tal. Essa experiência foi a mais radical que eu tive com esse aparelho de captura que é o museu, porque ele incluía restos humanos. Aquele baú tinha também o corpo de uma pessoa que eles coletaram na minha aldeia e levaram para lá. E a situação de ter contato com restos mortais, apropriado de uma maneira tão arrogante, me deu um sentimento muito ruim. ¿Esos restos siguen en Rusia? Sim, estou na Rússia. Esse caso que eu estou reportando agora do Museu Kunstkammer, ele tem outros desdobramentos além da visita, né? Mas ele pode ser pensado como o ápice
da crise de relacionamento entre a instituição museu e uma determinada comunidade que foi desapropriada para que o museu pudesse instituir seu acervo. Mas eu tenho outras observações sobre o assunto. Quisiera preguntarte, Sí. toda esta historia colonial en la creación de los museos, si un museo hoy puede decolonizarse, puede pensar en decolonizar su narrativa, su forma de trabajo, su gestión. A Unesco e muitos outros institutos já vêm há mais de 20 anos, eu acho que foi desde a década de 90 que a Unesco iniciou seminários, colóquios e conferências, onde museus do mundo inteiro são convidados a repensar a sua prática. E nos últimos 10 anos, você deve saber que existe um esforço de criar uma política de repatriar, né, alguns objetos, algumas peças que estão em museus em Viena, na Itália, na França. Um desses objetos mais glamouroso assim é o manto tupinambá. Não sei se você já ouviu falar nesse objeto. É um manto como são representados os mantos reais, né? É uma peça toda feita em plumária. Se você buscar o título Manto Tupinambá, você vai ver que existem uns 3 ou 4 deles em museus da Europa, mas que no Brasil ele não existe desde o século XVIII. Lá ele existe, aqui não. E o povo tupinambá, a etnia, quase foi extinta pela violência colonial. Mas agora tem uma mulher tupinambá visitando um acervo desse na Europa e trabalhando numa política de repatriação. Uma política de repatriação não é propriamente pegar o objeto e trazer de volta. Um manto daquele feito de pluma, se você tirar ele das condições climáticas que ele está sendo conservado, ele se desmancha sozinho. Assim como os objetos que eu encontrei na Rússia, alguns já tinham se deteriorado, já não tinha mais nenhuma maneira de reconstituir aquilo. Então, como que você vai restituir alguns objetos que foram trasladados da sua ecologia de ser, levado para um outro ambiente, 100 anos depois, 200 anos depois, mantido em conservação? Se você tirar ele daquela vitrine, ele desmancha. Então, uma das questões que tem sido pensado é o uso dessas tecnologias, das tecnologias de informação, né? TI, como chamam, para estabelecer uma relação de confiança entre comunidade local e a gestão dos acervos dos museus. Então, eu não preciso ir para a Rússia. Aqueles objetos, no estado de conservação que eles estiverem lá no acervo, eles podem ser oferecidos em realidade virtual, em qualquer outra projeção de imagem, que a gente possa ter aquela imagem como uma holografia, que ela possa estar aqui, a imagem está aqui, o corpo dela está lá, né? E as pessoas poderem experimentar a mesma fruição dessas obras, estando no museu ou não, estando fora do museu, né? Não são todos os objetos que é possível fazer essa experiência de compartilhamento, mas alguns são. O manto tupinambá, por exemplo, ele não pode sair de lá da conservação que ele está, a temperatura e tudo, mas ele pode ser trazido numa intenção de compartilhar o acervo
em uma agenda programada com a comunidade local, em que aquela comunidade decide quando ela quer que aquele manto esteja presente lá. Não como objeto, mas numa dimensão virtual. Y pensando un poco en las narrativas de museos que tienen colecciones arqueológicas o antropológicas, son museos que presentan mundos posibles, cosmovisiones de pueblos que fueron dueños de esas piezas. Y mi pregunta entonces es, ¿cómo puede trabajar un museo para restituir a través de esos objetos las cosmovisiones de los pueblos a los que pertenecen? Eu creio que isso seria possível somente nos casos em que esse povo ainda esteja vivendo hoje. Que pessoas desse povo, com a continuidade de memória, né, a memória contínua da sua cosmovisão, das suas narrativas, esteja presente e seja quem vai vocalizar essa mensagem, quem vai comunicar essa mensagem. Eu acredito que a antropologia ou a arqueologia não estão autorizadas a fazer uma recriação desse mundo, a menos que eles queiram incorrer no erro de fazer uma espécie de Jurassic Park, né? Que seria uma coisa grotesca, uma ciência da antropologia ou da arqueologia se meter a fazer cenário, criar histórias como se fosse Hollywood, né? Eu acho que não é por aí. Eu acredito que só nos casos em que você tem povos testemunho, né? Essa ideia de povos testemunho, ela é bem referenciada por um grande antropólogo brasileiro, que é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro usa o termo povos testemunho, no caso da América Latina, para se referir a essas gentes que sobreviveram à violência colonial, inclusive ao genocídio, mas conseguem manter uma continuidade histórica ou pré-colombiana das suas narrativas, das suas geografias, das suas cosmogonias e que chegam no presente, no século XX, XXI, capazes de um enunciado sobre o seu mundo, sua cosmovisão. Porque aí sim a antropologia ou a arqueologia, ela deixaria de ser um exercício feito na perspectiva colonial, de aprofundar a colonialidade, e passaria a ser uma colaboração entre quem tem ferramentas técnicas e quem tem memória, quem tem conhecimento, quem tem os saberes, numa construção compartilhada de novas narrativas sobre o mundo. Se eu entendi bem a questão que você me pôs, talvez seria mais íntegro, seria mais respeitoso o exercício de descolonizar quando ele acontece no plano subjetivo, não só no plano material, né? Descolonizar não é pegar o acervo e devolver. Inclusive, pegar o acervo e devolver está cada vez mais inviável. Eu não acredito em devolução material de acervos. Na maioria das vezes ele é impossível. Não existem as condições necessárias para que aquele objeto seja relocado. Em alguns casos, nem o lugar onde ele existia, onde ele teve sentido, está em condições de recepcionar esse objeto. Porque passou por guerra, passou por bombardeios. Agora mesmo a gente tem essa questão da Síria, né? A Síria foi totalmente bombardeada. Muitos objetos, muitos acervos foram danados, destruídos, outros foram apropriados e levados para museu. No Iraque, no Irã, como é que você vai restituir acervos para um lugar que você destruiu
a infraestrutura do país, daquele território. Você bombardeou o lugar. Você vai restituir acervo para quê? A Europa que saqueou esses lugares todos, mesmo que ela queira devolver alguma coisa, ela não tem para onde devolver. Eu estou falando sempre tomando a Europa como matriz de expansão colonial para atender a uma espécie assim de genealogia do museu. O museu não nasceu na América. Nós estamos conversando num país da América Latina. Nós estamos aqui em Santiago del Estero, na Argentina. Como nós nos livramos dessa episteme europeia que naturaliza o museu? O museu não é daqui. O museu é exótico no continente americano. Elvira disse num outro termo sobre a revolta dos objetos. Ora, a revolta dos objetos, se ela for levada a termo, ela vai suprimir o museu. Yo trabajo en un instituto que se llama Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que tiene un museo con colecciones arqueológicas y antropológicas y que está buscando un nombre. Actualmente se llama Museo del Hombre y queremos cambiarlo. ¿Qué sugerencia nos darías para repensar su nombre? De imediato, não me ocorre uma sugestão de nome, de título, porque a pedra fundamental ainda é o museu. Por mais que a gente mude o nome, a função política, a função social dessa instituição vai continuar sendo fiel a um cânone. Ele vai continuar sendo fiel a uma origem, a um princípio que é colonial. Ele supõe que um objeto pode ter sentido fora do seu contexto. Se um objeto pode ter sentido fora do seu contexto, o museu justifica a sua existência. Mas se você botar em questão a revolta dos objetos, você vai chegar à conclusão que o museu não tem sentido. Gracias, Ailton.